Olá, aqui é o professor Fabiano. Nós vamos estar corrigindo aqui a prova da AV1, do terceiro período, terceiro ano. Trata de funções orgânicas. Basicamente nós temos nomenclatura e identificação dessas funções. A primeira questão, nós temos o enunciado, e aí nós temos que desenhar a fórmula de um éster, né, que é o etanoato de etila. E depois a gente tem que dar a fórmula molecular. Então como é que a gente vai fazer? Etanoato. Prefixo et é para 2 carbonos. Então eu vou colocar aqui A3C, traço C. Isso aqui é da parte que é derivada do ácido, né? Aí etanoato. Etila indica a parte do álcool. Então você vai colocar aqui a outra parte. Et, prefixo para 2. Então você vai colocar 2 carbonos para completar a estrutura. Essa é a nossa fórmula estrutural do etanoato de etilo. Uma questão pede a fórmula molecular e nós vamos fazer uma contagem. Número de carbonos, aí 1, 2, 3 e 4. Então, C4. O número de hidrogênios, aqui nós temos 3, mais 2, 5, mais 3, 8. H8. E o número de oxigênios, que nós temos 2. Então fica C4, H8, O2. Sendo o item correto para essa questão, o item C, essa fórmula molecular. Adiante, nós temos uma outra questão que nos dá a estrutura de uma substância, né? E aí pede para identificar a função e o nome dessa devida ordem. A função que nós temos aqui, gente, função cetona, presença de uma carbonila. E a nomenclatura vai ser o seguinte: pelas regras de nomenclatura, nós temos que definir a cadeia principal, que deve conter a função, ter as insaturações ser a maior possível e mais ramificada, e aqui nós vamos fazer isso, identificando a cadeia principal. O segundo passo é fazer a numeração dos carbonos. Esse será o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. O que a gente percebe? No carbono 4 nós temos duas ramificações iguais, que são as ramificações com o nome de metil. Pronto. Então no carbono 4 e no mesmo carbono 4, nós colocamos 4,4, temos dois grupos metil. Então a gente coloca di e o nome do grupo, dimetil, tracinho. Agora a gente vai para a cadeia principal. A cadeia principal ela tem 6 carbonos. Prefixo para 6 é X. E aí vem o infixo. Temos apenas ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. Então o infixo para ligações simples é AN, tracinho. E aí vamos para a última parte, que é o sufixo, a função. Como a função é cetona, a terminação é ona. Porém, nós temos que indicar qual é a posição do grupo funcional. E aqui na estrutura está na posição 2. Logo, nós colocamos 2 e a terminação ona. Logo, o item correto para a nossa questão é o item B. Função cetona, 4 e 4 dimetil, hexan, 2-on. Adiante, nós temos aqui uma questão que vai pedir a parte de nomenclatura. A nomenclatura, nesse caso, a nomenclatura de um hidrocarboneto, né? E a gente vai fazer aqui seguindo as regras. Como é que a gente faz, professor? Percebemos que tem duas ligações duplas, né? Então a prioridade é da ligação dupla depois da ramificação. Nós vamos identificar a cadeia principal, que vai ser essa. Fazendo a numeração, vai ficar como? A numeração ela vai partir do sentido esquerda para a direita. Por quê? Porque aqui a gente tem uma ramificação e aí a gente tem que seguir a regra dos menores números possíveis, né? Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. O que nós temos? O carbono 2 tem uma ramificação que é o grupo metil. Então, seguimos a ordem, né? Que é ramificações, mais prefixo, mais infixo e mais sufixo. Então, no carbono 2, nós temos o grupo metil. Então, vai ficar 2 metil,
tracinho. Pronto, foi a ramificação. Prefixo da cadeia principal. Prefixo para 4 carbonos é but. But. Nós temos duas ligações duplas, então vamos colocar um A aqui. Por quê, professor? Porque do outro lado nós vamos ter outra consoante, né? É o T e outra consoante. Então fica buta, tracinho. Agora vamos para o infixo. Temos duas ligações duplas, no carbono 1 e no carbono 3. Então você vai colocar 1 e 3, como são duas duplas, colocamos o di. Ligação dupla, o infixo é M. E a terminação para hidrocarboneto é O. Então o nome desse composto é 2-metil buta 1 e 3 dieno, sendo o nosso item é o item correto. Adiante, temos aqui uma estrutura orgânica e aí pede, né, que é a oleína, pede dessa estrutura quais são os grupos, qual o grupo funcional característico dessa função orgânica. Esse grupo funcional aqui é o grupo específico do ácido carboxílico. Tá? Você pode encontrar assim ou também COH, desta forma. Lembrando que o grupo dos ácidos carboxílicos estão sempre nas pontas, nas extremidades, em extremidades. Sendo, portanto, o item A o nosso item correto. Questão de número 5, nós vamos ter outra questão de nomenclatura e nós vamos ter que dar o nome desse álcool, né? O rincoferol, nome comum. Como é que a gente vai ver? Um detalhe aqui, pessoal, é que esse CH3 ele está dentro dos parênteses e fora do parênteses tem um 2. O que significa? Significa dizer que aqui nesse carbono você vai ter dois grupos CH3 ligados nele. Fica assim, né? Você esquece essa parte aqui. E aí como é que a gente faz? Você vai identificar a cadeia principal, ela tem que ter a função, elas têm que ter a insaturação e ser a maior possível. Eu vou fazer isso aqui. Muito bem. Vamos numerar a cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a cadeia principal tem 7 carbonos. No carbono 6, nós temos uma ramificação, que é a ramificação metila, né? O grupo metil. Então, pela ordem, nós vamos colocar aqui essa ramificação 6-metil, tracinho, prefixo para 7 é hept, tracinho, temos uma ligação dupla, o carbono 2, então vai o 2 e ligação dupla é M, tracinho, e aí a gente indica a posição da hidroxila, que é no carbono 4, e a terminação para álcool é O. Então fica 6-metil, hept, 2N, 4O. Sendo o item correto aqui para a nossa questão, o item C. Beleza? Se a gente perceber aqui, ó, se a gente fosse ver o outro lado, né, a numeração ficaria 1, 2, 3, 4 também. Professor, por que o senhor não fez desse outro lado? Porque a insaturação ela tem prioridade, então a gente tem que começar pelo lado que ela vai ficar mais próximo também, né? Já que a função aqui, o grupo funcional está no meio da cadeia, carbono 4, tanto do lado, contando do lado esquerdo para a direita, quanto do direito para a esquerda. Adiante, mais uma questão aqui sobre nomenclatura, e temos que fazer inicialmente a nomenclatura desse álcool, e como é que a gente vai contar? 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4. Então, pela regra, né, de numeração, nós temos que partir sempre pelo lado mais próximo do grupo funcional. O grupo funcional do álcool é esse aqui, ó. Então, se eu contar esquerda para direita, eu vou ficar com o carbono 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda fica 1, 2, 3, 4. Professor, e aí, o que eu faço? Nós temos as prioridades. Qual é a prioridade? O grupo funcional, ele é maior, prioridade maior do que a
insaturação. Por sua vez, é maior do que as ramificações. Como nós temos a insaturação mais para o lado 1, 2, 3, 4, 5, mais para o lado da esquerda, nós poderíamos contar a partir dela. Só que se você contabilizar da direita para a esquerda, o grupo funcional fica com o número 4, que é menor do que 5. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nossa cadeia principal tem 8 carbonos. Vamos ter ramificações, todas iguais, nos carbonos 2, 3, 5 e 7. Então, pela ordem, nós vamos colocar as ramificações. Quais são as posições? Carbono 2, carbono 3, carbono 5, carbono 7. E no mesmo carbono 7 temos outra ramificação igual. Então, tem 5 ramificações iguais. O prefixo de quantidade para 5 é pente, né? Então, vai ficar pente. Aí a gente vai colocar aqui o Azinho para separar, né? Porque senão ficaria o T e o M, penta. Então, o nome dessa ramificação é metil. Então, pentametil, tracinho. Vamos para o prefixo para 8. 8 carbonos é oct, certo? Temos uma insaturação aqui no carbono 5. Então, vamos colocar o 5M, tracinho. E agora a gente indica a posição da função, né? O álcool, carbono 4, e a terminação é O. Então, 2, 3, 5, 7, 7, pentametil, oct, 5N, 4O. Aqui, sendo, portanto, o item correto, o nosso item é. Questão de número 7, nós temos a estrutura da morfina. E aí pergunta quais são os dois grupos funcionais presentes nessa substância, né? Dito isto das possibilidades dos itens, porque a gente tem quantas funções aqui? Tem essa função aqui que é o fenol, hidroxila ligada diretamente no anel aromático. Nós temos a função éter, que é o oxigênio no meio de duas cadeias carbônicas. Nós temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, caracterizando um álcool, e nós temos uma amina. Nós não estudamos aminas ainda, porém nós também temos a amina. Dentre essas funções, o único item que tem aqui é o item B, né? Indica que temos a função álcool e a função éter presentes na estrutura. Questão de número 8, ela vai dar um enunciado aqui, e no final das contas vai perguntar basicamente quem é o aldeído, né? Fala dos aldeídos e tal. E aí, dentre essas funções, esses itens, nós temos o seguinte: tem A, temos uma cetona. No item B, também temos uma cetona. No item C, outra cetona. No item D, nós temos um éter. E no item E, esse grupo aqui, caracterizando o que a gente está procurando, que é um aldeído. Portanto, nosso item correto. E essa foi a correção. Deu uma revisada aí da identificação das funções, a parte de nomenclatura também, para que a gente possa fazer uma AV2 perfeita. E é isso aí. Obrigado e até a próxima.